Olá, seja muito bem-vindo para a 7ª parte da maratona do livro O Poder da Escolha Certa. Vamos lá? Decida ser criativo. Mente inspirada é mente criativa. Para a maioria das pessoas, a inspiração é coisa de gente envolvida com artes criativas. Todos esperam que poetas, dramaturgos, escritores, compositores e designers sejam seres inspirados. O homem que passa agora na rua não está interessado em ser inspirado e acha que não precisa sê-lo. Trata-se de uma palavra estranha no vocabulário dele. Ele fica apreensivo quando pensa a respeito dela. Sem se dar conta, configurou sua rotina de trabalho, o lar e as atividades sociais de maneira a evitar a inspiração. Criou limites mentais dentro dos quais atua com aparente tranquilidade e ordem. Ele ignora o fato, mas vive apenas parcialmente, embora pareça atarefado. A inspiração é uma função do espírito, não do intelecto. Por ser espiritual em sua causa, é inerente à consciência de cada um. Não está reservada a uma minoria favorecida, porque essa minoria não existe. Como afirmei antes, a economia divina requer igualdade divina. A mente, em sua infinita capacidade, habita de mesmo modo toda a consciência. Talvez eu não saiba tanto quanto outra pessoa sabe, mas minha capacidade de inspiração é igual à dela. É minha linha vital de comunicação com a vida criativa, e apenas quando vivo com criatividade é que sou efetivamente feliz. A rotina não tende a resultar em felicidade. Ela pode criar eficiência, mas esta é desinteressante e monótona, carecendo de vigor espiritual. Pode até mesmo conduzir a maior sucesso exterior, enquanto nas profundezas do ser existe uma sensação de fracasso. Por vivermos em uma era automatizada, temos tendência de automatizar a mente, como fazemos no lar e no escritório. Organizamos padrões de pensamento para que viabilizem uma vida metódica. Evitamos qualquer ideia que possa nos perturbar. Temos a falsa convicção de que ordem e eficiência nos conferem mais tranquilidade e, sem nos dar conta, tornamos a tranquilidade o objetivo principal da vida, algo que ela não é. Há alguns anos, um parente distante veio até minha igreja apenas porque visitava Nova York e queria ver como estava me saindo. Na verdade, ele estava mais interessado em verificar o tamanho da congregação e se a igreja era frequentada pelas pessoas certas. Em sua cidade, ele era membro de uma grande igreja e lhe prestara serviço de várias maneiras. Em um domingo, ele ouviu um pouco minha palestra e, mais tarde naquele dia, mencionou 2 ideias que eu havia abordado no púlpito. No domingo seguinte, realmente prestou atenção no que eu dizia. Assimilou toda a palestra e ficou fascinado pelas ideias apresentadas. Quando partiu para o aeroporto, comentou que se sentia feliz por voltar para casa. Comentou que, caso me ouvisse falar de novo, acabaria se deixando convencer. No entanto, acrescentou, ele era velho demais para mudar de igreja. Desejava morrer na própria congregação. Alguns anos depois, foi exatamente o que aconteceu. Ele não quis se envolver com ideias que poderiam levá-lo a refletir um pouco além das convicções religiosas que já havia aceito. O fato de não ter adotado minhas ideias não me incomodou nem um pouco. O que me incomodou foi compreender que a mecânica de sua mente estava de tal maneira fixada em rotinas que toda e qualquer ideia inspiradora era inconscientemente rejeitada pela própria consciência. Ele era um homem próspero e bem-sucedido, um homem bom de acordo com os padrões do mundo. Uso com frequência a frase das Escrituras. Não havia lugar para eles na estalagem. Como símbolo de uma mente fechada que não deseja a entrada de novas ideias, essa é a mente da autossatisfação. Sua área de curiosidade foi extinta. Grandes mestres espirituais advertiram sobre os seguidores do pecado da autossatisfação. A curiosidade é uma ação criativa da mente. Trata-se de uma necessidade para a vida criativa. Ninguém jamais sabe o bastante, assim como ninguém nunca tem o suficiente. O atual mundo de ideias e coisas é formidável, fascinante e aberto à exploração. Oferece a cada indivíduo uma vasta área para investigação de acordo com suas predileções e atitudes. Ser uma pessoa maçante no mundo atual significa que você, de modo inconsciente, rejeitou a vida e a curiosidade que a acompanha.
Seja qual for o poder que me permitiu a estada neste planeta e nesta época, sou grato pelo fato de ter sido assim. Gosto deste mundo com seus desafios e oportunidades. O que mais aprecio são os problemas que tenho de enfrentar, lido com eles com certa inteligência e aprendo demais nessas situações. Gosto de viver sob a lei da expansão mental no processo criativo, que renova incessantemente este meu mundo magnífico. Mantenho viva a minha curiosidade. Não sei o bastante, nem tenho o suficiente. Vivo em busca e sempre encontro. Vou batendo e as portas vão se abrindo. Estamos na mente inexaurível. O infinito jamais repousa sobre os próprios louros. Nunca para de criar, nem mesmo por um instante. E ele espera que façamos o mesmo. Espera que estejamos plenamente vivos e que usemos a curiosidade para inserir novas ideias na consciência. Deus nunca criou uma pessoa sem graça. Jamais criou um ser comum. Nunca criou alguém insatisfeito. Somos um povo em formação, um povo em progresso, um povo sem expansão. Somos feitos à imagem e semelhança de um pensador infinito que eternamente concebe o novo em uma atmosfera de amor e generosidade. Esse pensador nunca se recolhe em si mesmo. Jamais deixa de ser ele mesmo. Sua ação em nós é sempre constante, buscando expressão por nosso intermédio. Por nos conhecer corretamente, completamo-nos quando somos nós mesmos no nível mais elevado possível de expansão progressiva. Ideias corretas são sementes que produzem outras 1000 a partir delas próprias na consciência, e a multiplicação resultante produz, por sua vez, ainda outras para serem aceitas, assimiladas, difundidas e expressas. Esse é o processo celeste da mente, sempre disponível, sempre no aguardo de que o compreendamos. O processo terreno de condicionamento mental limitado é a consciência habitual da pessoa comum. O céu e a terra são dois lados da mesma coisa. O céu é o símbolo da consciência em constante expansão de ideias, na qual estamos eternamente submersos. A terra simboliza o não enxergar, o que pode ser visto, o não vivenciar, o que pode ser vivenciado, o deixar de ser o que podemos ser, assim na terra como no céu. É a grande verdade da existência. Somos o instrumento pelo qual a terra se torna céu. Somos pensadores capazes de direcionar o pensamento. Direcionar o pensamento significa dirigir situações, eventos e condições. Ao direcionar o pensamento com base na premissa de que estamos no céu, tendo desse modo a totalidade da consciência como um mar no qual flutua a consciência, captamos ideias do infinito, e estas se manifestam por nosso intermédio. Ampulheta mental. O símbolo da ampulheta me vem à mente. A parte superior simboliza a infinitude da consciência com todas as suas ideias. A parte de baixo, o mundo ou cosmo da forma, ou seja, a existência material. A sua consciência é o filtro através do qual as ideias de cima fluem para o mundo inferior. Você é um receptáculo de ideias com o propósito de materializá-las. Se o filtro estiver obstruído, as ideias não fluem através dele. Elas aguardarão que você o desobstrua. O propósito de toda a prece e tratamento espiritual é a purificação mental, que reduz a obstrução e possibilita que o céu se manifeste na terra. O trabalho mental e espiritual não é repensar o que foi pensado, e sim compreender que, já que o que foi pensado possuía uma natureza obstrutiva, ele não tem lugar na realidade, não tem lugar nessa consciência que é Deus. Em consequência, na realidade, simplesmente não existe. Somente o que é espiritual existe. E vejam só, o trajeto do fluxo é desobstruído e a terra novamente se torna céu. É por esse motivo que a sua consciência é o fator determinante da sua experiência. Ela deixa que novas ideias fluam através dela, ou as rejeita por estar obstruída. O medo, a preocupação e outros pensamentos negativos autorizados pela sua indecisão são como sedimento que gradualmente se acumula em um rio navegável. Chega então um dia em que o sedimento interrompe a navegação,
ou precisa ser dragado para liberar o canal. Quando você é atingido pelo efeito dos próprios pensamentos, sabe o que precisa ser feito. Nenhum remédio externo será adequado. Nenhuma outra pessoa ou autoridade pode fazê-lo. Você pode protelar, mas o momento da verdade chega quando você começa a desobstruir sua consciência por meio do tratamento espiritual correto. Não é de surpreender que Jesus tenha dito aos discípulos antes de deixá-los: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou." Ele queria que a consciência deles não fosse obstruída para que o céu pudesse estar na terra, para que o invisível pudesse se tornar visível. As ideias se encontram no ponto filtrante da sua consciência, aguardando a sua desobstrução, a fim de operar na sua consciência e, com isso, aparecer no seu mundo. As únicas obstruções são as emoções e os pensamentos negativos. Isso é tudo. Pode ser necessária uma doença, um problema profissional ou uma discussão em família para que você se dê conta disso. Assim que tomar consciência do problema, você pode eliminá-lo. Ao conhecer a verdade, pode se livrar do que não é verdadeiro. A obstrução não é verdadeira. É um pecado no nível mental. Você é o poder total, a inteligência completa e o potencial de toda ação correta. Pode, portanto, desobstruir as áreas obstruídas da mente. O manancial de todas as ideias nunca será obstruído. Sua paciência é infinita. Ele não tenta convencer nem pune. Apenas aguarda a mente aberta, através da qual possa fluir para reunir céu e terra. O tratamento espiritual remove a dualidade do céu e da terra e produz a unidade do bem, o modo de viver criativo que deveria ser seu a cada momento. Abra sua mente, expanda o canal navegável para grandes ideias. Eis aí sua saúde, riqueza, amor e plena autoexpressão a custo de nada externo, mas tendo de desistir de mágoas, erros e asserções negativas de honradez, a fim de ser flexível. Sim, a fim de ser a pessoa que você estava destinada a ser, desde o início dos tempos. A seguir, veja um tratamento espiritual que desobstruirá a sua consciência. Existe uma única mente, Deus, o manancial e a atividade de todas as ideias criativas. Essa mente é minha mente agora. Eu sou um só com a mente e a essência da existência. Minha consciência é sua amada criação. Em mim, Deus pensa. Em mim, Deus sente. Sou um canal aberto para todas as ideias espirituais. Minha consciência as acolhe positivamente, e minha mente subconsciente as aceita e age motivada por elas. Não existe em mim nenhuma obstrução mental ou emocional. Tudo que poderia dificultar o fluxo das ideias de Deus através de mim é agora rejeitado pela minha consciência. Todos os estados negativos são agora apagados e não atuarão mais. Sou agora um instrumento por meio do qual o céu é revelado como terra e a terra é revelada como céu. Minha consciência não obstruída está agora repleta da ação criativa que produz em minha experiência mais saúde, riqueza, amor e comunicação e completa autoexpressão. Declaro que seja assim. Minha mente subconsciente aceita por completo esse tratamento e age motivada por ele. Você não é comum. O infinito não o criou para ser alguém comum. Um enorme número de pessoas, devido à falta de criatividade, se aceitam conforme os 5 sentidos lhes informam que são. Desistem de buscar a vida mais plena que poderiam ter, se ao menos compreendessem que eram destinadas a tê-la. A ciência que compartilho está firmemente convicta de que todos têm um talento em alguma área da vida. Basta despertar para esse fato e agir como se ele fosse verdadeiro. Você é mais do que os 5 sentidos lhe informam. Eles não sabem nada a respeito da mente criativa que você tem. Não podem discernir os pontos mais sutis do espírito. Apresentam fatos, mas apenas fatos do que já está concluído. Jamais fatos do que poderá vir a ser. Os fatos do que poderá vir a ser são ideias criativas em sua mente. Vá até um parque público e passe algum tempo contemplando as árvores. Elas não são comuns. Cada uma é marcante, diferente, tendo a própria personalidade.
O poder criativo não criou apenas uma árvore. Sua ideia de árvore, como todas as suas outras ideias, envolve uma variedade infinita. Cada árvore desenvolvida encerra total autoexpressão e um caráter único. Não se iguala a nenhuma outra árvore. Agora, pense em sua consciência e pergunte a si mesmo se ela encerra alguma singularidade. Ela contém ideias criativas? Se não contiver, você é como um automato. O mundo, seus parentes, amigos e chefe lhe dizem o que fazer, e você faz. Eles puxam os cordões da marionete e ela dança conforme a música deles. Emerson escreveu o seguinte em seu ensaio, Autoconfiança: aquele que deseja ser um homem deve ser não conformista. Aquele que deseja obter louros imortais não deve ser constrangido pelo nome da bondade, e se investigar se trata, de fato, de bondade. No final, nada é sagrado, além da integridade da mente. Eis o modo de pensar claro e direto, que conduz a uma consciência criativa, para produzir vida criativa. A mensagem desse texto, que foi escrito há mais de 100 anos, é tão vigorosa quanto a brisa do amanhã. Ninguém jamais conhecerá os milhares de pessoas que despertaram para a criatividade apenas ao absorver essas frases. A integridade da mente depende de você saber o que existe nela. Investigue as áreas de sua vida atual que podem se encaixar no tópico bondade. Se forem boas, são criativas. Se forem boas, lidam com o aqui e agora. E se forem boas, estimulam a mente em direção a maiores realizações. Se forem boas, o conservarão no bem-estar. Se forem boas, o inspirarão a alcançar mais bondade. Você poderá descobrir que algumas áreas de sua experiência atual, que rotulou de boas, são meramente patamares de realização, e você agora está repousando. É por esse motivo que Emerson nos disse para investigar a bondade, a fim de verificar se trata mesmo de bondade, ou se é uma ilusão à qual nos acostumamos. Pode muito bem ser uma rotina confortável na consciência, que precisa ser examinada para verificar se existem potenciais de criatividade pelos quais ela possa ser reativada. Se esses potenciais não existirem, ela deve ser vista pelo que é, e algo deve ser feito a respeito. Não é preciso condená-la, mas é fundamental percebê-la como de fato é. Uma situação nem sempre é boa, porque o mundo inteiro acha que é. Na época do Novo Testamento, era considerado muito bom conhecer as preces formais e usá-las em todas as ocasiões. Esse era o esperado de qualquer homem que desejasse ser conhecido na comunidade como um homem bom. Jesus explodiu uma bomba espiritual. Ele afirmou: quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Em seguida, pôs-se a explicar que eles deveriam mergulhar em silêncio nas profundezas da própria mente e descobrir o manancial de toda a criatividade. Esse é um exemplo de bondade aparente que não era verdadeira bondade. Tratava-se apenas de um paliativo para parecer respeitável. Era uma bondade falsa, e a sabedoria em Jesus reconheceu esse fato. Ele fez com que seus seguidores enfrentassem corajosamente a si mesmos. Quase todos nós construímos fortalezas psicológicas na mente, para nunca nos considerarmos hipócritas. A palavra em si traz consigo implicações que precisam ser evitadas a todo custo. Esta palavra não é para nós. Somos instruídos demais para ser hipócritas. Estou certo de que ninguém jamais é deliberadamente hipócrita, nem planeja sê-lo. Trata-se da aceitação sutil de que uma situação é boa porque o mundo diz que ela é. Repetindo, essa é a maneira mais fácil de viver. Quem é criativo não se acomoda com sua mente, embora possa desfrutar de grande conforto material. Ele faz, sim, um profundo autoexame, a fim de não enganar a si mesmo. Emerson também poderia ter pedido que investigássemos as áreas que chamamos de nocivas ou más, porque elas também precisam ser vasculhadas e avaliadas. Os tabus que nos são transmitidos a partir das tradições de séculos passados podem precisar de estudo à luz de valores e necessidades atuais. Durante séculos, o divórcio foi considerado um pecado mortal. A mulher e o homem divorciado eram tidos como excluídos dos muros da sociedade virtuosa. Enfim, nos últimos 100 anos,
esse velho tabu foi revisto e foram aceitos pontos de vista novos e diferentes a respeito do assunto. Esse é apenas um dos numerosos supostos males que poderiam ser citados. Pessoas comuns aceitam um bem que outros lhe dizem ser bom. É assim porque sempre foi assim. É assim porque é mais fácil aceitar o que é assim do que fazer uma investigação interior e chegar a conclusões originais. A mente infinita não é assim apenas porque ela sempre foi assim. É assim devido à sua ação do agora em você, como você, que é a ação de novas ideias criativas. Deus não está interessado no que já passou. Ideias comuns praticamente não têm lugar na consciência de pessoas conscientes do infinito como sendo seu manancial atual e seu verdadeiro eu atual. Elas estão alertas para o efetivo bem criativo que existe em sua experiência e não se deixam impressionar pelos estados não criativos ainda rotulados de bons. Pensamento desperto. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dos mortos. Nossa mente é embalada para dormir com a nossa aceitação dos padrões do bem e do mal que nos são impostos pelos outros, pela tradição ou pelos padrões atuais do mundo. Na carta de Paulo para os Efésios, que acabo de citar, ele estava escrevendo para pessoas que estavam muito vivas e certamente não estavam adormecidas na ocasião em que a carta dele foi lida para elas. Quando você está fisicamente adormecido, as funções corporais e mentais são mantidas pela mente subconsciente. A pulsação, circulação e até mesmo os sonhos são subconscientemente determinados. O estado desperto lhe permite usar a mente consciente, enquanto a mente subconsciente continua a fazer seu trabalho. As pessoas adormecidas a que Paulo se referia são as que não usam muito a mente consciente. Elas acompanham o ritmo do mundo, aceitam as coisas como parecem ser, questionam pouco. Ideias intensas e cheias de vida não interessam a essas pessoas, que preferem ideias empoeiradas da tradição e das próprias experiências passadas. O pensamento desperto é o pensamento espiritual. É usar a mente consciente, como foi criada para ser usada, ou seja, para explorar ideias e tomar decisões. Essa é uma ação mental positiva, uma ação mental autorrealizável, indício de que a pessoa está em movimento. É talvez a maneira mais elevada de um homem usar a mente ao estar envolvido no processo criativo divino. A mente desperta não procura recuar, e sim avançar. Ela sabe o que quer, sabe como alcançá-lo e emprega métodos corretos para fazê-lo. Essa mente nunca magoa ou prejudica ninguém. As pessoas que têm esse tipo de mente possibilitam a muitos mentalmente adormecidos receberem bênçãos, são doadoras e ofertam a partir da generosidade divina do pensamento criativo. Suas ações tornam óbvio o modo de pensar progressivo baseado na palavra sim e não na palavra não. Refutam apenas o que faria com que permanecessem imóveis na consciência e com isso interrompessem a criatividade. Já que você leu este livro até aqui, você provavelmente é uma dessas pessoas. Se for esse o caso, seu futuro será criativo. Você conceberá novas ideias, perceberá novas perspectivas e beberá do poço profundo do vigor e da vitalidade. Você se livrou da blindagem de antigas conclusões que protegiam seu modo de pensar carente de originalidade. Agora é flexível, criativo e está desperto. Sua curiosidade funciona. Você tem numerosas expectativas e todas elas são boas. Você está vivo, não morto. Está desperto, não adormecido. É óbvio que o infinito nunca adormece. O processo criativo é um processo que funciona 24 horas por dia. A descrição alegórica de Deus nos capítulos iniciais do Gênesis afirma que Deus descansou no 7º dia. Essa informação pode ser interessante como símbolo alegórico, mas, decididamente, não é verdadeira. A mente infinita é constante em sua criatividade. Não existe nenhum impedimento à ação. Não existe nem começo nem fim. Não existem interrupções em seu pensamento. Ela foi chamada de eterno processo da existência que se torna a existência. Gosto de chamá-la de glória de Deus. Os pensadores despertos não têm medo de ideias espirituais.
acolhem-nas favoravelmente. Por serem pensadores despertos, eles as analisam para descobrir criatividade nelas. Essas pessoas não são pensadores tradicionais. Respeitam o modo de pensar tradicional dos outros, mas não querem se envolver de modo algum com ele. Podem ler a Bíblia, mas a leem a partir do ponto de vista do presente, encontrando significados que são válidos hoje em dia. Não veneram um Deus sentado em um trono distante. O Deus delas habita a mente como causa pura de ideias corretas. Desfrutam o presente e alimentam grandes expectativas para o bem no futuro. Essas pessoas são valiosas para a vida, para Deus e para a humanidade. Calcificação mental. A maneira mais rápida de alguém ficar doente, ser infeliz ou ter uma mentalidade de pobreza é possuir uma mente fechada. Esse também é o modo mais certo de afastar as pessoas, criando assim solidão. Com a perda de toda a criatividade possível na consciência, tem lugar a incessante repetição da monotonia, que é o inferno na Terra, embora a maioria das pessoas de mente fechada não saiba disso. Pensam em si mesmas como estando em uma situação impossível, de modo que se resignam a ela, e como mártires carregam seu fardo. Lamentavelmente, não são pessoas silenciosas. Bradam seu ressentimento contra a vida, contra Deus e seus semelhantes. Tudo isso é completamente desnecessário. Deus nunca criou uma pessoa para ser um vegetal. O infinito nos dotou da mesma maneira. A mente fechada é um insulto para a mente que o criou. Tudo é possível para quem tem a mente aberta, porque todas as ideias estão disponíveis. A inspiração não encontra nenhum muro criado para rechaçá-la. Ela ativa a pessoa de mente aberta e lhe oferece um reino do céu na terra, uma esfera onde não existem obstáculos para o pensamento progressivo. Com expectativa, curiosidade, inspiração e decisão, o homem que tem a mente aberta é invencível. Seu Deus encontra-se atualizado. A autoimagem criativa está atualizada, de modo que o pensamento também o está. Sua mente não se inclina ao passado. Ele usa o passado como manancial de sabedoria. Recorre a ele porque este tem muito a lhe oferecer enquanto cria novos padrões no presente. Mas suas motivações são atuais. As ideias criativas são atuais. Ele está aberto e receptivo a novas ideias, porque apenas nelas reside sua saúde mental. Sem elas, sua consciência ficaria estagnada. A vida presente requer um modo de pensar atual. A mente calcificada é neurótica, doentia e só pode criar dificuldades para a pessoa que a mantém. Seu modo de pensar está defasado em anos. É um modo de pensar obsoleto que busca recriar o passado no presente, o que é uma impossibilidade metafísica. Esse modo de pensar debilita os músculos espirituais da mente devido à falta de uso. A mente fechada raramente se interessa por Deus ou pelas coisas do espírito. Chafurda dentro de si mesma em um mar morto de consciência. Ela precisa do comando de Isaías: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz. Necessita ressuscitar a sair do modo de pensar destrutivo, ingressando no verdadeiro estado de concepção da vida. Talvez seu modo de pensar esteja apenas levemente calcificado. Se for esse o caso, é chegada a hora de atacá-lo, e você fará isso recapitulando os pensamentos dos últimos dias. As regiões de pensamentos cristalizados se tornarão claras. Compreenda como essas ilhas secundárias de concreto são estúpidas e tolas. Ponha em cada uma delas uma nova ideia, oposta à antiga. Remova o entulho mental antes que comece a ganhar autoridade. Eis aqui um tratamento mental e espiritual que lhe oferecerá diretrizes. A mente infinita desconhece a inflexibilidade. Ela nunca recua ao passado, nunca destrói a si mesma. Eu sou essa mente em ação. Minha consciência é essa mente se manifestando. A mente de Deus está atualizada, de modo que minha consciência está atualizada. Ela é flexível, não contém nenhuma calcificação. Todas as velhas rotinas de pensamento estão agora obliteradas e extintas. Tenho novas ideias
Eu as aceito, assimilo, dissemino e expresso. Minha mente está desimpedida, vigorosa e criativa. Deus pensa em mim e, em decorrência disso, sou alimentado pela inspiração. Minha criatividade é impressionante. Ela renova e recria toda a minha experiência. Sou uma nova pessoa de mente renovada e vivo em um mundo interessante. Minha mente subconsciente aceita esse tratamento, e assim é neste momento. Atividades criativas suplementares. Estou partindo do princípio de que você tomou decisões claras e distintas depois que começou a ler este livro. Agora, você precisa da atmosfera mental correta para executá-las. A mente subconsciente já está trabalhando nas decisões, criando as maneiras de realizá-las. Elogie a mente subconsciente pelo excelente trabalho que está realizando, embora você possa não estar consciente por hora das ações dela. Contudo, esteja certo de que ela está ativa, trabalhando de acordo com os novos termos que você determinou. A atmosfera de louvor e agradecimento é fundamental na prática da metafísica. É uma atmosfera mental na qual as ideias corretas são alimentadas e obtêm liberdade para criar formas correspondentes. A mente subconsciente é como o útero materno. Você implantou nela sua decisão, que é uma ideia germinativa. O subconsciente está agora em ação, construindo uma identidade clara e precisa de pensamento que logo emergirá em sua experiência. A decisão, então, se torna realidade pelo trabalho mental subconsciente. O que a mente consciente pensa durante esse processo é de fundamental importância. É preciso manter uma atitude construtiva, criativa e de feliz expectativa. Nenhuma dúvida com relação ao resultado final da sua manifestação deve lhe penetrar os pensamentos. Isso deve ser evitado a todo custo. Períodos prolongados de dúvida podem abalar todo o trabalho criativo que a mente subconsciente realiza. Todas as vezes que dúvidas, questionamentos ou medo começarem a se formar na mente, procure se flagrar no ato e interrompê-lo. Mude deliberadamente o curso dos pensamentos. Obrigue a mente a pensar a respeito de algo interessante e agradável. Pense em parentes, amigos e colegas de trabalho bem-sucedidos e afirme que se juntou a eles. Use a imaginação para criar imagens mentais de coisas e eventos que lhe dão prazer. Recite em voz alta o Salmo 23. Lembre-se de que o que Deus começa, Deus termina. Sua decisão, implantada por você na mente subconsciente, foi um ato espiritual. Alimente-a com pensamentos corretos. Seus hobbies são criativos e estimulam pensamentos criativos. Se não for assim, você deve abandoná-los e escolher outros. Talvez tenham completado o ciclo deles em sua experiência e precisam ser descartados. Podem ter se tornado confortáveis demais e deixado de ser áreas de inspiração. Se for esse o caso, empreenda um novo projeto. Tome medidas para que seja algo que vá distraí-lo da rotina habitual e que lhe dará prazer. Não se dedique a uma atividade suplementar que considera ser necessária para o aperfeiçoamento pessoal. Pode ser até que você não precise de constante autoaperfeiçoamento. Tire breves férias dele e escolha um hobby que seja agradável ou mesmo divertido. O prazer e o divertimento são atmosferas mentais criativas. Um enorme número de pessoas extrai muito pouco prazer da sua semana típica. O prazer é um tônico que mantém a mente em funcionamento de modo saudável. Uma risada saudável encerra poder de cura, assim como a lamentação e a raiva encerra poder destrutivo. Sua mente precisa da ideia prazerosa para contrabalançar a constante ideia de trabalho. A mentalidade competitiva enfatizou excessivamente a ideia do trabalho. Todos conhecemos pessoas que aceitaram tão completamente a ideia do trabalho que não conseguem aceitar a ideia do prazer. Para elas, é o emprego, e não a saúde mental, que vem em primeiro lugar. Concluem o trabalho do dia e levam para casa mais tarefas a fim de executá-las à noite e nos fins de semana. Elas criam o próprio isolamento e o julgam virtuoso, o que ele está longe de ser. Trata-se de uma atitude doentia e insensata, de um falso conceito de autoimportância. É o ego humano se expressando. A ideia do trabalho precisa ser equilibrada
com a ideia do prazer. Deus não o criou para ser um parasita. O infinito o criou para ser um produtor valioso, mas ele também o equipou para o prazer, para que a criatividade possa ser estimulada. A mente infinita quer que você seja feliz. Nunca se esqueça disso e tome todas as medidas necessárias para garantir a sua felicidade. Ela é necessária para o seu crescimento espiritual. Os infelizes encontram-se em declínio espiritual. Isso não é para você, que agora está em um trajeto de equilíbrio entre o que precisa ser feito e o que deseja fazer. Mantenha esse equilíbrio e sustentará sua criatividade. Quando executar o seu trabalho, execute-o bem. Quando tiver momentos de prazer, expondo-os ao máximo, extraia deles tudo o que puder. Certifique-se de que seu lar mental está em ordem. Especulações negativas já não lhe têm utilidade. Interrompa-as e descarte-as. Você está esperando coisas incríveis da mente subconsciente. Você está esperando que ela dê à luz a realidade da sua decisão. Este é um momento de jejuar de todos os aspectos negativos. É momento de observar especialmente as tendências que a mente está seguindo. Use a imaginação para manter os pensamentos no caminho certo. Eles sempre seguirão na direção que você definir. Você é a autoridade que determina o modo de pensar. Assuma essa autoridade. Verifique os pensamentos várias vezes por dia para ter certeza de que são do tipo que produzirá o que você deseja. Verifique se estão sustentando a atmosfera mental saudável de que o subconsciente precisa neste momento particular. Se não estiverem, você já sabe o que fazer. Autorize que os pensamentos sigam em uma nova direção. Mais uma vez, você contempla a si mesmo como já detentor do que quer que tenha decidido ter. Não é um devaneio, é um modo de pensar saudável que garante resultados. Mantenha elevado nível de inspiração na mente. Ele precisa ser um fluxo constante através de sua consciência. Esse é o tipo de estímulo que a mente precisa. Ele o impede de se envolver com o que eu chamo de pensamento insípido. O pensamento insípido é uma espécie de pensamento improdutivo, e você não pode se dar o luxo de perder tempo com ele neste momento, quando a plenação da consciência precisa ser de saudável expectativa. Observe durante alguns minutos uma planta em crescimento e se sentirá inspirado. A inteligência que trabalha na planta para trazê-la ao tamanho atual é a mesma que atua em você. Se essa inteligência criou a planta ou a flor, algo que você não pode fazer, ela transformará, por intermédio da mente subconsciente, sua decisão em realidade. Nunca deixo de me maravilhar com a inteligência que está em ação na natureza. Ela sabe exatamente o que fazer e o faz. Afirmo com frequência que essa mesma inteligência atua, neste momento, na minha consciência. Afirmo que eu sou essa inteligência. Essas afirmações mantêm ideias criativas em atividade na mente, enquanto são dedicadas à atividade do vir a ser. É possível incutir a inspiração na consciência. Quanto mais você afirma que está inspirado, mais livre se torna o fluxo da inspiração. Surgem novas ideias que lhe conferem pensamentos revigorantes. Elas evitam a deterioração mental, que é um beco sem saída. Também mantém o fluxo de pensamentos saudáveis, os quais conferem à mente uma qualidade saudável. Estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Tal é o pensamento correto direcionado que conduz a resultados. Você passou pela porta da decisão e agora está no caminho do pensamento direcionado para que a decisão possa se tornar realidade. Já avançou muito para recuar agora. Sua manifestação é certa, porque você mantém a atmosfera mental na qual ela está nascendo. A lei do subconsciente agora trabalha matematicamente, sem nenhum impedimento da mente consciente. Ela está livre para executar seu exímio trabalho, e ela o faz. Todo o seu know-how está em ação na sua ideia. Você concedeu livremente pensamentos bem definidos à consciência, e receberá livremente o resultado. Lembre-se de que não precisa conhecer os detalhes do processo. Você só precisa saber que ele já está concluído. Aquilo que deveria existir já existe.
Tenho confiança absoluta na ciência da mente e nas leis que a operam. Elas nunca variam. Se porventura deixo de obter os resultados que acho que deveria obter, não culpo a mente e suas leis. Eu faço uma nova verificação nos pensamentos durante o mês anterior. Algo funcionou mal em minha consciência, o que imprimiu direção diferente à lei do subconsciente. Em decorrência disso, ela deixou de fazer o trabalho que eu acreditava que estivesse fazendo, desviando-se para outras direções, porque lhe disse que o fizesse. Essa nova verificação mental provavelmente lhe mostrará a razão pela qual você não está manifestando sua decisão. É hora de recomeçar tudo, determinado a fazer com que a lei produza o que você, uma vez mais, decidiu que ela produziria. Você se dirige ao subconsciente com firmeza, autorizando-o a produzir a sua decisão. Declara que isso já foi feito, que já é um fato consumado e que desta vez não haverá interrupções causadas pela dúvida. Em seguida, agradece por ser assim e conclui o tratamento com um sonoro Amém. O processo criativo do subconsciente, uma vez mais, inicia o trabalho científico e prossegue em direção ao resultado final. A não ser que você novamente o interrompa com conflitos, mas dessa vez você não fará isso. Você é um ser humano criativo, jamais se esqueça desse fato. Você poderá ou não usar a criatividade espiritual, que é a sua herança divina. Cabe a você decidir. Mas se quiser usá-la, agora sabe como fazê-lo. Porque tem as ferramentas. Comece com curiosidade e avance então para a inspiração. Segue-se o momento da decisão, que é acompanhado por pensamentos bem definidos e direcionados. Não é mais fácil de explicar e, ao mesmo tempo, mais difícil de realizar. Ao utilizar essas técnicas mentais, baseadas em leis espirituais, você nunca mais precisará ter medo do futuro. Você determina o futuro. Possui confiança total em seu aparo mental. Nunca mais se atolará nas incertezas da dúvida, do medo e de especulações negativas. Jamais sentirá medo de seu semelhante ou terá inveja dele. Você se libertou de todos esses elementos negativos desnecessários. Agora é livre para ser alguém positivo e criativo, que decidiu aonde está indo na vida e que usa o método do pensamento correto para atingir as próprias metas. Meus parabéns por finalizar mais uma parte da maratona do livro O Poder da Escolha Certa. Espero que você tenha apreciado os ensinamentos aqui contidos, e se você ainda não faz parte desse canal, eu peço que por gentileza se inscreva. Isso me motiva muito a continuar trazendo mais conteúdo transformador, e não deixe de ativar as notificações. Te espero no próximo vídeo. Até lá!